Olá, tudo bem com você? Que bom te encontrar aqui no canal Compreendendo as Escrituras. Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de ter você aqui para participar desta aula que é muito importante e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, já faça isso agora rapidinho, se inscreva aí. Tem um sininho do lado, aperte ele também. Sempre que a gente produzir um conteúdo, você já vai ficar sabendo. Se você gostar do vídeo de hoje também, aqui embaixo tem aquele joinha, o like, né? Dê um like aí, isso é muito importante para nós. O YouTube considera o vídeo relevante e ele vai alcançando mais pessoas aí, beleza? Também acompanhe o Compreendendo as Escrituras nas redes sociais. Estamos aí nas mídias como o Twitter, Facebook, mas especialmente o Instagram. Vamos, a partir dos próximos dias, repaginar o nosso Instagram e você vai encontrar lá material fantástico. E no próprio aplicativo, né, dá para você salvar as publicações. Então você vai poder montar um acervo aí com as publicações que você mais gostar lá do Compreendendo as Escrituras. Então, pegue já o seu Instagram, siga a gente por lá, compartilhe os conteúdos também no seu feed e vamos levando o conhecimento bíblico para muitas pessoas. Combinado? A aula de hoje, ela é muito importante. Eu quero até te fazer um pedido. Se você não assistiu à aula anterior, que é a perpetuidade da lei, seria muito bom você até dar um pause nessa, assistir a outra e depois voltar nessa. Porque estas duas aulas, elas estão conectadas. E é muito importante você ter toda a argumentação, todo o panorama da aula anterior, para poder agora chegar nessa aula com bastante conteúdo. Então, é um pedido que eu faço. Se você não assistiu ao anterior, dê um pause, volte, assista toda aquela aula e depois comece essa, tá bom? O tema de hoje é a observância do sábado. Nós estudamos na anterior sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ficou muito claro, eles não representam a lei de Moisés. Não. A lei é de Deus. E ela não foi dada no Monte Sinai. A lei sempre existiu. O que ocorreu no Monte Sinai foi que Deus, de forma didática e ao mesmo tempo usando uma linguagem até para impressionar o povo, ele pegou 2 tábuas de pedra e escreveu com seu próprio dedo a sua lei e deu para Moisés. O povo tinha ficado 430 anos no Egito. Eles tinham se distanciado da vontade de Deus, da lei de Deus. E Deus então impressionou o povo agora com o decálogo, com os 10 mandamentos, escritos com o seu próprio dedo. Nós lemos e estudamos isso com bastante detalhes. Eu quero hoje fazer uma pergunta para você sobre os 10 mandamentos. Então nós vamos ler de novo agora, vou colocar aí na tela, e preste bem atenção porque você vai responder uma pergunta logo no final, tá bom? Vamos ler. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro, não tomarás o nome de Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, não cobiçarás a mulher, a casa, nem coisa alguma do teu próximo. Viu aí? Os 10 mandamentos estão aí. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Dos 10 mandamentos, qual mandamento hoje é esquecido? Qual mandamento hoje as pessoas não dão a mínima importância? Olha de novo o quadro e tente ver aí, na sua opinião, qual mandamento hoje ele não é levado em conta pela maioria dos cristãos? Eu tenho certeza que você respondeu o 4º mandamento. Porque todo mundo hoje confirma que matar é pecado, que roubar é pecado, que adulterar é pecado, que cobiçar é pecado, que devemos honrar pai e mãe, que eu não posso adorar outros deuses, enfim. Todo mundo segue estes mandamentos. Mas o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, realmente está esquecido. Os cristãos não dão bola para este mandamento. Mas o curioso, e até paradoxalmente, foi o mandamento que Deus pediu para ser lembrado.
Então, o único mandamento que Deus pediu, lembra-te, o povo esqueceu. E como que as pessoas, principalmente os cristãos, veem a questão do sábado? Nós temos aí duas linhas argumentativas principais. Na verdade, três, tá? Tem um grupo de pessoas que diz assim: olha, Jesus, ele foi o cumprimento da lei. Então, Jesus veio, morreu na cruz, ele aboliu a lei e agora nós estamos debaixo de uma nova dispensação. Nós estamos na era da graça, é a era da nova aliança. Não precisamos mais obedecer à lei. Então, algumas pessoas dizem isso, que estamos debaixo da nova aliança, sob a graça, e que a lei foi abolida. Estas pessoas que automaticamente reproduzem essa ideia nem fazem noção do que estão dizendo. Porque se falarmos que a lei foi abolida, opa, então eu posso matar, roubar, eu posso adulterar, eu posso adorar outros deuses. Porque se a lei foi abolida e eu não preciso mais obedecer à lei, então não tem mais restrição, eu posso viver do jeito que eu quero. Não faz sentido, não é mesmo? A lei não foi abolida. Por isso que eu disse da importância de você estudar a aula anterior. Porque ali eu provei dentro da Bíblia que a lei é perpétua, está vigente. Que mesmo com a morte de Jesus, nós devemos obedecer à lei hoje. Na verdade, sabe o que aconteceu quando Jesus morreu por nós? Ele pagou o preço da maldição da lei. A lei não tem papel de salvar. Qual que é o papel da lei? A lei mostra os nossos pecados e nos condena. Então ela revela que eu sou pecador e o salário do pecado é a morte. Então a função da lei é essa: revelar o pecado e condenar o pecador. Então o que Jesus fez? Ele morreu no nosso lugar. Ele pagou a maldição da lei. Ele morreu a morte que era nossa. Então, nesse sentido, Jesus nos livrou da maldição da lei. Jesus nos livrou da condenação da lei, que é a morte eterna. Mas ele não nos livrou da obediência à lei. Nós somos salvos pela graça de Deus. Ele morreu no nosso lugar, mas a partir de agora eu vivo em novidade de vida, obedecendo à lei conforme ele me pediu. Lá em João capítulo 15, ele disse de forma bem clara, né? Se vocês querem permanecer no meu amor, obedeçam à lei como eu também obedeci. Então, algumas pessoas dizem, a lei foi abolida. Já desconstruímos esse argumento. Outras pessoas dizem assim, não, a lei está vigente. Nós precisamos obedecer os 10 mandamentos. Só que houve uma mudança no 4º mandamento. O sábado, que está no decálogo, foi substituído pelo domingo. Então, com a ressurreição de Jesus, o sábado deixou de ser o dia de guarda e agora nós observamos o domingo. Então, hoje, o domingo é o sábado bíblico. Hoje, o domingo é o dia do Senhor. Muitas pessoas pensam assim, principalmente os cristãos históricos, os reformados, que hoje devemos guardar o domingo por essa situação. Mas eles entendem que os 10 mandamentos estão vigentes, mas houve uma mudança no dia de guarda. Nós concordamos com eles com relação à vigência dos mandamentos. Mas o terceiro grupo, que eu pertenço a ele, e defende a seguinte ideia, que o sábado é o dia que deve ser observado, que os 10 mandamentos estão em vigor, mas que o dia que deve ser obedecido é o sábado. Então, vamos na Bíblia agora. E eu quero convidar você a abrir a sua mente para acompanhar realmente nas Escrituras, de forma muito completa, qual é o verdadeiro posicionamento do Filho de Deus. Devemos guardar o sábado ou houve realmente uma mudança e o domingo hoje é o dia do Senhor? Vamos então analisar alguns tópicos no nosso estudo. E o primeiro dele é a origem do sábado. Vamos ver quando que o sábado foi instituído. Para isso nós temos que ir lá na primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 2. E nós vamos ler o verso 2 e 3. Acompanha comigo aí essa leitura. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador
fizera. Então Deus criou o mundo em 6 dias. 6 dias literais. Nós vimos isso já numa aula. Houve tarde de manhã o primeiro dia, houve tarde de manhã o segundo dia, e assim sucessivamente. No 6º dia, Deus criou Adão e Eva. E agora, olha o que eu vou te dizer. Ali na criação, Deus, ele criou 3 instituições santas, totalmente sagradas. Casamento. No 6º dia, ele criou Adão e Eva. Adão, ele fez um boneco, soprou o fôlego de vida. Depois, ele tirou uma costela de Adão, criou Eva e fez ali o primeiro casamento. Então, vocês agora são 2, vão se tornar uma só carne e que vocês agora possam ter uma descendência. Deus estabeleceu o casamento antes do pecado. Deus estabeleceu o casamento lá na semana da criação. Então, é uma instituição santa. Deus também disse para o homem o seguinte: olha, você vai trabalhar, você vai cultivar o jardim aqui. Então, Deus instituiu o trabalho. O trabalho é uma instituição santa também, instituída na semana da criação. E agora veio a 3ª instituição santa, o sábado. Porque depois que Deus criou Adão e Eva, estabeleceu o casamento, Deus falou que Adão ia trabalhar, e ele disse assim agora: Adão, calma, eu vou criar o 7º dia e nós vamos descansar nesse dia. Então Deus criou o 7º dia e descansou nesse dia. Obviamente, não porque Deus estava cansado, mas ele cessou o trabalho e deu o exemplo para que o primeiro casal pudesse desfrutar de um dia especial na sua presença. Deus já estava dando um indicativo muito claro ali na semana da criação. Eu trabalhei, vocês descansam. Era um símbolo da graça. O sábado não tem nenhuma atitude legalista. O sábado é o descanso mediante o trabalho que foi feito por Deus. Então Deus, Adão e Eva guardaram o 7º dia. Jesus, ele confirmou isso, que o sábado foi um presente de Deus para o homem. Lá em Marcos, capítulo 2, verso 27 e 28, Jesus disse assim, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Veja, então Jesus confirma que o sábado ele foi um presente de Deus para o homem. Deus sabia que nós precisaríamos de um dia realmente para ficarmos tranquilos, nos conectarmos com Ele, um dia para cessarmos dos nossos trabalhos e correria do dia a dia. O sábado é um presente de Deus. E Jesus disse nesse texto que o sábado ele foi dado ao homem. Você viu o texto? Olha comigo de novo. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui sobre a universalidade do sábado. E esse texto, junto com o anterior que lemos, Gênesis 2, verso 2 e 3, já também derruba por terra aquele argumento que não faz sentido nenhum, de que o sábado foi dado para o judeu. Algumas pessoas dizem que o sábado foi dado para o judeu, o sábado é de Moisés. Querido, você viu aonde aparece a primeira vez o sábado na Bíblia? Na primeira página da Bíblia, em Gênesis capítulo 2. Então o sábado não foi dado para o judeu, não existia povo judeu aqui. Deus deu o sábado para o homem, Deus deu o sábado para o ser humano. E sabe de uma coisa? Lá na semana da criação, Deus separou esse tempo, porque o tempo ele é universal. Ele está disponível para todas as pessoas. Deus não estabeleceu um lugar santo, Ele estabeleceu um tempo santo. Se fosse um lugar, nós tínhamos que ir até o lugar. Agora o tempo vem até nós. Todas as pessoas têm acesso. O sábado, por ser um tempo especial separado por Deus, ele é universal e ele é todo abarcante. Todas as pessoas podem ter acesso a essa bênção, a esse presente que Deus deu para o homem. Agora vamos para o segundo tópico. Qual que é o propósito do sábado?
E nós vamos ver aqui alguns propósitos. O primeiro, Apocalipse capítulo 14, verso 6 e 7, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta mensagem do texto do Apocalipse diz que um anjo estava voando pelo meio do céu. Anjo em profecia é mensageiro. Aqui representa o povo remanescente, o povo de Deus no tempo do fim. E esse povo está dando uma mensagem. Qual que é a mensagem? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. De forma muito especial, esse texto de Apocalipse, ele está conectado com o quarto mandamento da lei de Deus, com o sábado. Você vê que a ordem em Apocalipse é adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora vamos ler o quarto mandamento. Olha comigo. Êxodo capítulo 20, verso 11. Porque em 6 dias fez Deus os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º descansou. Por isso, o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Se você pegar Apocalipse 14 e Êxodo 20, você vai ver a conexão linguística que há entre esses dois textos. Parece que João, ele importou a linguagem do quarto mandamento nesta mensagem para falar sobre a adoração. Adorai aquele que fez. E o quarto mandamento diz que no quarto dia, que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, veja, o quarto mandamento, o sábado, ele é o dia de adoração. É o dia em que eu devo me chegar diante de Deus e adorá-lo. Vimos na aula anterior que os 10 mandamentos ele tem uma estrutura. Os 4 primeiros mandamentos é o nosso relacionamento com Deus. E os 6 outros mandamentos é o nosso relacionamento com as pessoas. E os 4 primeiros mandamentos, eles têm que ver com a nossa adoração a Deus. Olha comigo aqui o quadro. O primeiro mandamento responde à pergunta, quem adorar? O segundo e o terceiro mandamento, como adorar? E o quarto mandamento, o segundo e o terceiro, como adorar? E o quarto mandamento, quando adorar? Você viu? Dos 4 primeiros mandamentos, todos têm que ver com adoração. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Então ele responde à pergunta, a quem eu devo adorar? A Deus, o Senhor. Qual que é o segundo e o terceiro mandamento? Olha lá comigo. Não farás para ti imagem de escultura. E o terceiro, não tomarás o nome de Deus em vão. Então como que eu devo adorar a Deus? Eu não devo ter representação, não posso fazer imagem de escultura e devo fazer adoração com reverência, não tomar o nome de Deus em vão. Então, o segundo e o terceiro mandamento respondem à pergunta como adorar. E agora vem o quarto mandamento, para responder a outra pergunta sobre adoração. E a pergunta é, quando adorar? E vem o mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, querido, o primeiro propósito do sábado é realmente fazer com que a criatura adore o Criador. Todo sábado deve ser um encontro de adoração, onde nós louvamos a Deus, nos conectamos com Deus, passamos tempo com Deus. O sábado é um dia de adoração. Qual que é o segundo propósito do sábado? O sábado, ele nos lembra da criação, mas ele também nos lembra da redenção. Olha comigo aqui esse quadro. Êxodo capítulo 20, verso 11, a gente já leu várias vezes, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Então, quando eu guardo o sábado, eu lembro da criação. Mas você sabe que a lei ela foi repetida. A palavra Deuteronômio, a repetição da lei. Quando o mandamento foi repetido,
houve uma diferença no quarto mandamento, no sentido de que ele vai mostrar agora um outro lado do quarto mandamento. Olha comigo, Deuteronômio capítulo 5, verso 15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o sábado. O quarto mandamento também é um sinal, é uma lembrança da nossa redenção. Primeiro, lembrava que o povo de Israel foi liberto do cativeiro egípcio. E também, quando guardamos o sábado, ele já aponta para a obra redentiva de Deus. Então, qual que é o segundo propósito do sábado? Lembrar que Deus nos criou e Deus nos salvou. Criação e redenção fazem parte do propósito do sábado. Então, toda vez que chega um sábado e eu adoro a Deus, eu o reconheço como meu Criador, mas também como meu Salvador. Qual que é o terceiro propósito do sábado? Vamos voltar para aquele texto de Gênesis. Ele é muito importante. Gênesis 2, verso 2 e 3. Havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra, descansou nesse dia. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. É óbvio que no texto bíblico não está grifado nem sublinhado. Eu fiz aqui para ficar um pouco mais didático. Deus então criou o mundo em 6 dias, depois ele criou o sétimo dia e descansou no sétimo dia. Então, na semana nós temos 7 dias. O sétimo dia, Deus fez 3 coisas. Ele descansou, como nós vimos. Então, ele cessou a atividade. Segundo, ele abençoou o sétimo dia. Em outras palavras, ele colocou uma bênção a mais nesse dia. E ele santificou. Santificar significa separar para um propósito santo. Então, está aqui muito evidente, querido, de que o sábado ele é diferente de todos os outros dias. O próprio Deus descansou, abençoou e santificou. E isso já indica que quando nós guardamos o sábado, nós temos 3 benefícios. Nós descansamos fisicamente. Hoje, no mundo tão corriqueiro, mundo tão estressante, é necessário o descanso. Então, há o descanso físico. Há uma bênção no sábado que faz bem para nós em todos os sentidos, mas no aspecto emocional é muito significativo. E quando eu guardo o sábado, ele foi santificado, ele foi separado para um propósito santo. Ou seja, quando eu guardo o sábado, também eu me beneficio espiritualmente. Então, quando Deus deu o sábado para o ser humano, um dos propósitos do sábado foi que esse dia servisse como um revitalizador do nosso ser completo, físico, mental e espiritual. Aí está o terceiro propósito do sábado. O primeiro é a adoração, criatura adorando ao Criador. O segundo é uma lembrança de que o Criador também é redentor. O terceiro propósito é de que há um papel revitalizante do sábado em todo o nosso ser, físico, mental e espiritual. Agora, o quarto propósito do sábado. Olha comigo aí. O próprio mandamento diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aqui é uma coisa interessante. O sábado, sim, de forma técnica, ele não tem diferença dos outros dias, no sentido de tempo. Por exemplo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, todos estes dias têm 24 horas. O sábado tem 32 horas, tem 56 horas? Não. O sábado também tem 24 horas. Eu sinto necessidades físicas, mentais, emocionais em todos os outros dias. Sinto também no sábado? Sinto. O sábado, ele não se difere, assim, de forma técnica, analista, dos outros dias. Obviamente, como vimos no contexto anterior, Deus abençoou e santificou. Então, Deus separou.
mas não tem nada a mais além. Sabe o que faz de diferença no dia de sábado? A ordem de Deus. Quando Deus disse, lembra-te do dia de sábado, Ele está separando aquele dia como dele. E quando eu guardo o sábado, eu então declaro a minha obediência. Então o sábado também serve como um sinal de obediência. Porque algumas pessoas podem dizer assim, mas o que importa então é ter um dia. Já que não tem nada de diferente de um dia do outro, o segunda, terça, quinta, todos os dias tem 24 horas, todos os dias a gente tem as mesmas necessidades, então eu vou separar um dia que vai ficar mais conveniente para mim. Não. Por quê? Porque Deus separou o sétimo. Ele abençoou, santificou e falou, lembre-se desse dia. Em outras palavras, se Deus fez isso, eu preciso obedecer a Ele. Então, quando eu guardo o sábado, eu também estou indicando que eu obedeço ao Senhor. O sábado é um sinal de obediência ao Criador. Então, estes são os 4 principais propósitos do sábado. Agora, vamos para um tópico muito importante e é o nosso maior tópico aqui do estudo dessa aula. A observância do sábado. Nós vamos agora ver e vamos construir uma linha histórica, desde quando o sábado foi estabelecido, quem observou, e vamos passar ao longo da Bíblia para ver quem guardou o sábado. Combinado? Então, nós já temos aqui a primeira indicação, que já lemos, Gênesis 2, verso 2 e 3, que Deus terminou a sua obra e descansou nesse dia junto com Adão e Eva. Então, o sábado foi instituído na criação, e quem foi o primeiro a guardar o sábado? O próprio Deus e Adão e Eva. Agora vamos avançar na narrativa bíblica. Quero ler um texto com você muito importante de Gênesis, capítulo 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão representa aqui os patriarcas. E os patriarcas tinham conhecimento da lei de Deus. Como vimos na aula anterior, Adão, de forma oral, ele transmitiu para sua descendência a lei de Deus. Caim conhecia a lei de Deus porque matou seu irmão e sabia que era errado. José conhecia a lei de Deus porque ele tinha oportunidade de adulterar e não adulterou. Nós vemos referências à lei de Deus ali nessa era patriarcal. Abraão tinha consciência da lei de Deus e o próprio Deus diz que ele obedeceu toda a sua lei. Possivelmente aqui está incluído o sábado. Os patriarcas guardaram o sábado. Deus disse que Abraão guardou toda a sua lei. Agora, podemos então avançar dizendo que os patriarcas guardaram o sábado. Um outro texto importante é o texto de Êxodo, capítulo 16. Vamos ler esse texto? 6 dias o colhereis, está falando do maná, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram uns do povo para colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu sábado. Por isso ele, no 6º dia, vos dará pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Deus já tinha libertado o povo do Egito e estava levando o povo para a terra prometida. E agora, nessa peregrinação no deserto, o próprio Deus trouxe o alimento. O alimento caía do céu, o maná. Eram flocos que caíam de manhã, com gosto de bolo de mel, e o povo ia, colhia para comer esse maná. Alguns espertinhos aí, que queriam pegar mais num dia para não ter que ir no outro, tudo que ele pegava em excesso estragava, embolorava. Então ele pegava muita quantidade, ele comia naquele dia e depois já estragava. Deus queria que eles colhessem todos os dias. Mas o que aconteceu? Muitas pessoas iam no sábado colher, mas no sábado não caía.
E Deus então repreendeu o povo, dizendo assim: até quando desobedecereis as minhas leis? Ou seja, eles estavam transgredindo o sábado. E Deus disse assim: olha, o sábado, que é o meu dia, não vai cair. Então, vocês podem colher em dobro na sexta. Na sexta, sim, peguem em dobro e não vai estragar para o sábado. Mas se vocês forem no sábado, não vai ter. O sábado é o meu santo dia. Você está percebendo? Os israelitas já guardavam o sábado antes mesmo de Moisés dar a lei no Monte Sinai. Estamos aqui em Êxodo 16. Eles não tinham seguido o caminho ainda, não tinha ocorrido o episódio do Monte Sinai. E os israelitas já guardavam o sábado. Então, na nossa linha aqui histórica, podemos incluir aqui também os israelitas. Então, Deus guardou o sábado, Adão e Eva guardaram o sábado, os patriarcas guardaram o sábado, os israelitas guardaram o sábado. E agora chega realmente o momento do Sinai. Aí sim, Deus vai escrever os mandamentos nas suas tábuas, e ali vai estar evidente o mandamento do sábado. Mas o sábado já era observado. O sábado é desde a criação. Só que no Monte Sinai, algumas coisas são interessantes nós observarmos quando Deus escreve sobre o sábado. Ele é o maior mandamento. Dos 10, a maior descrição é sobre o sábado. Vamos ler o texto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, no 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 2 coisas chamam a atenção já de cara, né? Primeiro, Deus falou, lembra-te. Se Deus falou para os israelitas, lembra-te, já é um sinal de que o sábado era conhecido e deveria ser guardado. Segundo, lá no versículo 11, Deus dá a razão para guardar o sábado e aparece ali a linguagem da criação. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, o mandamento lá no Sinai faz referência à semana da criação, quando o sábado foi instituído. Então o sábado já era guardado e o motivo do sábado tem que ver com a criação. Mas também há um outro detalhe aqui interessante dentro do próprio mandamento de Êxodo 20. A descrição do sábado ali revela um detalhe a mais. Olha comigo esse slide. Quando Deus deu o mandamento ali, Êxodo 20, do verso 8 a 11, ele aparece o nome de Deus. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, Yahweh, Yahvé, o teu Deus. Então o nome de Deus aparece. Porque em 6 dias fez o Senhor. Mostra o título, o cargo de Deus, Criador. E em seguida, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O domínio, a jurisprudência de Deus. Ele domina sobre todo o universo. Sabe o que é interessante aqui? É que estas 3 características, o nome, o cargo ou título e o domínio ou jurisprudência, eram as 3 coisas que marcavam o selo no Antigo Testamento. Quando um rei ele pegava o seu sinete para carimbar um documento, estava lá o nome do rei, o cargo, né, rei, o domínio dele, título e o domínio. O rei da Pérsia, o rei de tal nação, da Babilônia. Então, o nome, o título e o domínio caracterizavam o selo. Quando Deus, nos 10 mandamentos ali, ao apresentar a mensagem do sábado, ele diz o seu nome, ele menciona o título de Criador e ele fala do seu domínio. Isso já indica que o sábado seria um selo, o sábado seria um sinal de Deus para com todo o povo. Que coisa maravilhosa. Então, isso vai ficar claro
Agora, nos próximos capítulos de Êxodo, nós lemos Êxodo 20, mas eu quero que você leia comigo agora Êxodo 31. Olha o que diz. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, é selo para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então podemos dizer de forma bem clara que o sábado é o selo de Deus, é o sinal de Deus. Vamos na nossa linha histórica. Quem mais podemos acrescentar aqui que guardou o sábado? Os israelitas, e a lei ficou evidente ali no Monte Sinai, como um selo de Deus. Os profetas também guardaram o sábado. Ezequiel, que viveu lá no contexto do cativeiro babilônico, olha o que ele disse. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ezequiel 20, o verso 20. E agora Isaías também, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, ele escreveu de forma muito bela algumas mensagens sobre o sábado. Vamos ler Isaías 58. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías, ele faz uma descrição fabulosa do sábado. No capítulo 56, ele fala que os gentios, os estrangeiros, deveriam guardar o sábado. Agora, no capítulo 58, ele fala sobre a verdadeira observância do sábado, que vai além de algo formal, corriqueiro, automático, que nós devemos tomar cuidado até mesmo com as nossas intenções, com as nossas palavras. Isaías chama o povo para guardar o sábado no verdadeiro sentido do ser. Com isso, então, nós vemos que esses profetas foram instrumentos de Deus para continuar anunciando a verdade do sábado. E eles guardaram o sábado. Então vamos olhar a nossa linha do tempo. Os profetas guardaram o sábado. E agora nós passamos para o Novo Testamento. E aqui, esse assunto é muito importante, porque muitas pessoas dizem assim, o sábado só está no Antigo Testamento. Não temos referências da observância do sábado no Novo. É mentira. Então eu quero agora convidar você a olhar comigo algumas referências sobre o sábado no Novo Testamento. Vamos começar com Jesus Cristo. Jesus, ele guardou o sábado. Olha o que diz esse texto, João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então Jesus falou que ele guardava todos os mandamentos de Deus, incluindo o sábado. Jesus tinha um costume muito interessante, que era de ir à sinagoga. Todo sábado ele ia à sinagoga. Olha comigo Lucas, capítulo 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, todo sábado, Jesus estava na sinagoga, as pessoas reunidas, e nessa ocasião que Lucas narra, ele abriu o rolo das Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, e ele fez uma explanação das Escrituras. Jesus tinha prazer de estar no sábado, pregando a palavra de Deus, ensinando as pessoas nesse dia. E ele confirmou também em Mateus que nenhum J, nenhum I foi omitido da lei, de toda a lei. Olha comigo, Mateus 5, verso 17 e 18. Não penseis que vim revogar, abolir a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Em verdade te digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Jesus,
ele afirmou que guardou a lei, ele ia aos sábados na sinagoga e ele disse que jamais aboliu nenhum i da lei. Então é óbvio a conclusão. Jesus guardava o sábado. Mas eu vou te dizer mais. Jesus com o sábado nos ensina muitas coisas. Uma delas foi que Jesus veio resgatar o verdadeiro sentido da observância do sábado. Porque os fariseus, eles colocaram sobre o sábado uma carga muito pesada. Na época de Jesus, guardar o sábado era mais um fardo do que um alívio. Só para você ter uma ideia, muitas leis foram colocadas sobre o sábado. Foi colocado que você não podia passar de uma certa quantidade de passos. Então, se você andasse e deu aquela quantia, você tinha que sentar e esperar o pôr do sol para depois levantar e voltar para a sua atividade. Você não podia olhar no espelho, porque senão você seria tentado a fazer algum tipo de trabalho, se ajeitando. Você não podia, no dia de sábado, carregar um lenço na mão, porque era um peso, um trabalho, você tinha que colocar, costurar na roupa. Você está percebendo? Muitas leis foram criadas e foram colocadas sobre o sábado, e o sábado se tornou, assim, uma espécie de fardo. E quando Jesus veio aqui, ele debateu com os fariseus muito nesse sentido. Você vai perceber no Novo Testamento que a discussão nunca foi se o sábado deveria ser guardado ou não. A discussão era como guardar o sábado. Porque alguns estavam guardando de forma exagerada, impuseram sobre esse dia coisas que não faziam sentido nenhum, outros estavam guardando de forma legalista, como um meio de se salvar, e não é o caso. Então Jesus ele veio para dar o verdadeiro sentido ao sábado. Olha o que ele disse nesse texto, Mateus capítulo 12, verso 12. Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Aqui Jesus tinha curado uma pessoa, um homem que estava com a mão ressequida. Jesus restabeleceu, restaurou a mão do homem. E os fariseus foram lá, mas o Senhor fez um trabalho no sábado. E aí Jesus falou, é lícito fazer o bem no sábado. Então, muitos dos embates de Jesus foi como guardar o sábado. Jesus queria tirar todas essas coisas humanas que foram imputadas sobre esse dia e queria resgatar o verdadeiro sentido do sábado. E ele fez isso. Nesse episódio ele disse, é lícito fazer o bem no sábado. Que coisa maravilhosa. Então Jesus não só guardou o sábado, mas ele deu o verdadeiro sentido para o sábado. Mais um texto importante agora sobre Jesus e o sábado. No sermão profético de Jesus, o famoso sermão de Mateus capítulo 24, Jesus citou o sábado. E olha o que ele disse. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. O sermão de Mateus 24, ele tem dupla aplicação. Ele se refere ao ano 70, a destruição de Jerusalém, e ele também tem uma aplicação futura, para o tempo do fim, para os nossos dias. Mas Jesus, falando para os discípulos sobre o cerco de Jerusalém, ele disse assim, olha, orai para que esta perseguição não se dê no sábado. Perceba, quando que Jesus disse isso? Jesus morreu no ano 31, ele falou isso um pouco antes de morrer. Então, no ano 31, Jesus fez essa declaração. Quando que Jerusalém foi destruída? No ano 70. Então, quase 40 anos, 39 anos após essa declaração, Jesus estava já dizendo que o sábado ainda estaria em vigor. Ele disse, orai para que a vossa perseguição não se dê no sábado. Ele faz uma referência ao sábado. É lógico que a cidade ficaria fechada, eles estariam adorando, e isso dificultaria se tivesse uma perseguição no sábado aos judeus ali. Mas o que Jesus estava dizendo é que o sábado seria também guardado ainda. Se ele fosse mudar o sábado, ele já poderia ter dito, olha, que essa perseguição não se dê no domingo, porque depois da minha ressurreição, o dia de guarda é o domingo. Ele não citou o domingo. É o sábado. 40 anos depois da morte de Jesus, o sábado está em destaque aqui. Então vamos olhar aqui na nossa linha. Podemos acrescentar que Jesus guardou o
o sábado. Temos agora, na morte de Jesus, um episódio importante. Jesus morreu na sexta-feira, era dia de preparação. E agora Lucas registra um episódio, vamos ler. Lucas 23, 53 em diante. E tirando do madeiro, envolveu num lenço de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sepultado. Era o dia de preparação, sexta-feira, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Maria, mãe de Jesus, estava ali junto com umas seguidoras de Jesus. Quando ele morreu, pegaram o corpo de Jesus. Só que elas iriam fazer ali o trabalho de embalsamar o corpo de Jesus, mas estava entrando o sábado. Então elas deixaram isso para guardar o mandamento. E no sábado, celebraram esse dia. Agora, olha que coisa. Se Jesus fosse mudar o sábado para o domingo, ele não teria avisado a sua mãe? Aquelas mulheres estavam ali e Maria, mãe de Jesus, estava ali. Ora, se Jesus ia fazer algo tão importante, porque o sábado foi evidente desde a criação, durante toda a história, passando pelos israelitas, pelos profetas, o próprio Jesus guardou o sábado. Se ele fosse realmente mudar o sábado para o domingo, pelo menos a mãe dele ele teria que avisar, não é verdade? Mas Maria e as outras seguidoras estavam ali. E deixaram o corpo de Jesus e guardaram o sábado, segundo o mandamento. Então aqui nós vemos mais um grupo de pessoas guardando o sábado. Vamos voltar para a nossa linha histórica aí da observância do sábado. Quem guardou o sábado? Maria e as seguidoras de Jesus. Agora, nós vamos para o período dos apóstolos. Todos os apóstolos guardaram o sábado. Temos vários textos no Novo Testamento. Não dá tempo de eu ler todos os textos. Olha aqui a tela. Atos capítulo 13, verso 14, 42, 44, Atos 17, verso 2, Atos 18, verso 4. Todos estes textos mencionam que os apóstolos iam à sinagoga no sábado. E aí algumas pessoas dizem assim, mas é óbvio, os apóstolos eles iam na sinagoga aos sábados porque eles queriam converter os judeus. Então, eles iam porque o sábado era o dia que os judeus guardavam, então eles estavam lá e já ensinavam as escrituras para tentar convencer os judeus. Então, eles iam na sinagoga como se fosse um evangelismo. Não. Sabe por quê? Há um texto aqui que eu destaquei, que é Atos capítulo 16. O verso 13 diz assim, ó, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então perceba, Paulo aqui, ele estava na cidade de Filipos. Não havia sinagoga ali, mas no sábado, ele procurou um lugar para orar. Um lugar tranquilo, ele foi na beira do rio. Tinha algumas mulheres ali, Lídia estava lá, a vendedora de púrpura, uma mulher muito rica. E Paulo então pregou o evangelho para todas aquelas mulheres, batizou Lídia e toda a sua casa. Então, esse episódio, ele descarta aquela hipótese de que eles iam na sinagoga porque eram judeus, porque queriam convencer os judeus. Aqui não tinha sinagoga, Paulo não estava em terras ali da Palestina, ele estava em Filipo. E ali ele foi, num dia de sábado, no meio da natureza, para ter comunhão com Deus. Então os apóstolos também guardaram o sábado. Vamos olhar aqui no nosso quadro. Os apóstolos guardaram o sábado. E agora quero levar você para o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Olha o que diz esse texto. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus
e a fé em Jesus. João tem uma visão extraordinária e ele vê o povo de Deus no tempo do fim. Ele vê o povo de Deus um pouco antes da volta de Jesus. E o que caracteriza esse povo? A obediência aos mandamentos de Deus. Então, no Apocalipse, nós temos uma profecia de que o povo de Deus, a igreja verdadeira, no final dos tempos, guardaria o sábado. Então, na nossa linha histórica, o remanescente, o povo de Deus, guardaria o sábado. E agora mais um texto extraordinário. Isaías capítulo 66. Vamos ler? Isaías 66, verso 23 diz: E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías também anuncia que no nova terra nós vamos guardar o sábado. Toda criatura vai vir no dia de sábado para adorar o Criador. Então olha o nosso quadro agora, completo. Quando que o sábado foi instituído? Na criação. Quem guardou o sábado? O próprio Deus. Adão e Eva, os patriarcas, os israelitas. Só depois a lei foi dada no Monte Sinai por Moisés. E o sábado estava na lei. Faz parte da lei moral de Deus. Posteriormente, os profetas guardaram o sábado. Jesus guardou o sábado. A Virgem Maria e as seguidoras de Jesus guardaram o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado. Há uma profecia no Apocalipse de que o povo de Deus vai guardar o sábado. E Isaías diz que na nova terra, os redimidos, os salvos, vão continuar adorando a Deus neste dia. Você percebeu, meu querido amigo, que o sábado ele foi observado desde a sua instituição, ao longo de toda a história, de toda a narrativa bíblica, até os últimos dias e posteriormente até no novo céu e na nova terra. Precisamos guardar o sábado. Agora você diz assim: nossa, pastor, mas se está tão claro, se tem tantas referências sobre o sábado na Bíblia, por que hoje muitos falam do domingo então? O domingo aparece na Bíblia? Quero te dizer uma coisa, não tem a palavra domingo na Bíblia. Nós temos mais de 400 referências ao sábado na Bíblia. Mais de 400. Sabe quantas vezes aparece domingo? Nenhuma vez. Nenhuma. Pode procurar, de Gênesis a Apocalipse, não aparece a palavra domingo na Bíblia. Temos sim 8 referências ao domingo, que aparece na Bíblia como o primeiro dia. Eu vou mostrar esses textos para você. Olha aqui na tela. Esses textos que você está observando aí, eles contêm a expressão primeiro dia da semana. Ó, Mateus 28, 1, Marcos 16, 2 e 9, Lucas 24, 1, João 20, verso 1. Todos esses textos que eu acabei de citar, eles apenas narram que as mulheres foram no primeiro dia lá, depois da ressurreição de Jesus, né? As mulheres foram para poder ver o corpo de Jesus no primeiro dia da semana. Então, não tem nenhuma referência sobre a santificação do domingo, sobre a mudança do sábado para o domingo. Só diz de forma narrativa, de que no primeiro dia da semana as mulheres foram lá. Ponto. Então, dos 8 textos que aparecem sobre o primeiro dia da semana, 5 estão nesse contexto, falando das mulheres indo no primeiro dia da semana na sepultura onde Jesus estava. Agora, temos outras 3 referências, João 20, 19, Atos 20, 7 e 8 e 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Estes outros 3 textos também estão narrando eventos históricos, narrando o momento que Jesus, depois da sua ressurreição, se encontrou com os discípulos no cenáculo. O outro texto, um sermão que Paulo ficou até sábado à noite, que já é o primeiro dia da semana, pregando até tarde. E o outro texto bíblico menciona ali a coleta que o apóstolo Paulo fez. O povo colhia durante a semana e depois o apóstolo Paulo passava arrecadando as ofertas para ajudar nas igrejas que necessitavam. Então, 8 textos bíblicos falando de primeiro dia da semana e em nenhum momento
tem uma referência à santidade desse dia. As pessoas simplesmente dizem, nós precisamos guardar o domingo hoje porque Jesus ressuscitou no domingo. Queridos, não faz sentido nenhum. Jesus tomou a Santa Ceia com os discípulos na quinta noite. Devemos guardar a quinta? Não. Jesus morreu na sexta. Devemos guardar a sexta? Não. Jesus ressuscitou no domingo, é verdade. Mas não é por isso que devemos guardar o domingo. O dia que ele estabeleceu para ser guardado é o sábado. Jesus teve momentos importantes da sua vida em todos os dias. Mas o sábado é o dia do Senhor. É o dia que ele abençoou, santificou e separou para nós. Agora vem a pergunta. Mas como na história o sábado deixou de ser guardado e passou o domingo a ficar evidente no cristianismo? Quero dizer para você que isso não é novidade. O profeta Daniel já tinha dito que a lei de Deus seria mudada em algum momento da história. Nós vimos que até a era apostólica todos guardavam o sábado. Mas o profeta Daniel falou que um poder iria se levantar e ele mudaria a lei de Deus. E nós já estudamos sobre isso. Vamos ler aqui Daniel capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tem uma aula aqui no canal que é a identidade do chifre pequeno. Assista essa aula. Eu expliquei nos mínimos detalhes Daniel capítulo 7 e quem é o chifre pequeno. O chifre pequeno é o catolicismo romano. E a Bíblia diz que o catolicismo romano, ele mudaria a lei de Deus. Então, não é surpresa para o estudante da Bíblia que o sábado seria mudado. A lei de Deus seria mudada. Então, olha aqui aquela tabela que nós fizemos. Durante todo o processo bíblico, o sábado estava em evidência. Só que depois dos apóstolos, esse poder que surge, o chifre pequeno, o catolicismo romano, ele muda a lei de Deus. E o sábado é, então, alterado. Mas a mudança do sábado para o domingo, ela foi assim num processo gradual. Eu quero te indicar uma literatura muito preciosa. O Dr. Samuel Bacchiocchi, você vai ver a imagem aí, ele defendeu o seu doutorado lá na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, em 1974. E depois, em 77, a sua tese foi publicada em inglês. O título da tese, Do Sábado para o Domingo. Uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. Então, o Dr. Bacchiocchi, um adventista, foi para a Itália e fez um doutorado explicando a mudança do sábado para o domingo. Porque até a era apostólica, o sábado estava em evidência. Como que o domingo entrou em cena? Esse foi o assunto da pesquisa. E ele defendeu esse doutorado numa universidade católica em Roma. E ele foi aplaudido com louvor. A tese dele é fantástica. E qual que é a principal conclusão do Dr. Bacchiocchi? Que no 2º século, os pais da igreja passaram a adotar uma teologia antijudaica. O que ocorreu? Logo depois ali do 1º século, já agora no 2º, por algumas revoltas judaicas, o imperador Adriano, no ano 135, ele começou a fazer uma campanha anti-judeus, anti-sábado. E então, num confronto assim muito direto com os judeus, ele criou uma barreira, né? E então o bispo de Roma começou a dizer assim, olha, vamos adorar outro dia para nos diferenciar dos judeus. E os pais da igreja começaram a escrever e incentivar realmente a observância do sábado. Houve ali um crescimento muito forte dos pais da igreja para uma teologia antijudaica. Alguns criticavam os judeus, criticavam as sinagogas, criticavam o sábado. Então, de forma assim embrionária,
o domingo começou a ter evidência. E, principalmente, os gentios conversos lá de Roma, que não tinham uma ligação muito direta com o sábado, receberam essa influência maior e começaram a guardar o domingo. E assim o domingo foi, então, sendo introduzido. E, posteriormente, depois, de forma oficial e religiosa, até mesmo política, os decretos começaram a surgir, tanto da parte do império quanto da parte da igreja, para guardar o domingo. Temos aqui o decreto de Constantino, que é famoso. No ano 321, no dia 7 de março, ele disse: devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia do sol. Então, houve já um decreto por parte de Constantino. Esse conceito do anti-judaísmo já estava muito evidente, os pais da igreja tentando ali forçar essa ideia também. Os concílios começaram a bater pesado na questão da observância de um outro dia, e o dia que estava em evidência agora era o dia de domingo, era o dia do sol. Eles já associaram que Jesus é o sol da justiça, vamos guardar o domingo. Os concílios foram se reunindo, e tem dois concílios que foram fundamentais aqui. O primeiro foi o concílio de Laodiceia, no ano 336. Ali foi feita uma proposta de mudança oficial. Mas foi no concílio de Calcedônia, em 364, que a igreja adotou oficialmente a guarda do domingo. E qual foi a alegação? Que a mudança foi em virtude da ressurreição de Jesus. Então, assim o domingo passou a entrar em cena. A igreja passou a guardar o domingo e, através dos concílios, esse dia foi oficializado. Em muitas publicações católicas, isso está muito claro. E se você pegar o catecismo católico, você vai ver realmente a mudança aí. Olha comigo na tela. Nós temos os 10 mandamentos bíblicos e temos o catecismo católico. Qual que é a diferença dos 10 mandamentos bíblicos para o que está no catecismo? Eles tiraram o segundo mandamento da Bíblia: não farás para ti imagem de escultura. Então, quando eles tiram esse mandamento, ficam 9. Né? E aí, o que era o 9º vai para o 8º e sucessivamente. Mas tem que ficar 10, porque são 10 mandamentos. Então, eles pegaram o último mandamento e dividiram em 2. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Então, perceba, eles tiraram o segundo mandamento da lei de Deus: não adorarás imagens de escultura. E para ficar 10, tiraram o 10º mandamento e dobraram. Aí, 10 mandamentos. Só que uma outra mudança foi feita. Olha o quadro. Qual foi a próxima mudança? O 4º mandamento da lei de Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E agora, a questão da observância do dia ficou como o 3º mandamento, né? Porque eles tinham tirado o 2º. E ao invés do sábado, eles colocaram o domingo. Guardar domingos e festas. Está vendo, querido? Esse poder, o chifre pequeno, oficializou a guarda do domingo, mudando a lei de Deus. E outras publicações, e bispos, e padres, pessoas importantes dentro do catolicismo romano, admitem que o sábado foi mudado para o domingo, não por base escriturística, por base bíblica, mas porque a própria igreja determinou que assim o fosse. Quero mostrar rapidinho aqui algumas declarações para vocês. Vamos ver aqui o cardeal James Gibbons. Ele diz assim: podeis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras exaltam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Um outro texto aqui. No Jornal Católico de Sydney. O domingo é uma instituição católica e a reivindicação à sua observância só pode ser defendida nos princípios católicos. Olha agora. Do princípio ao fim das Escrituras, não há uma única passagem que autorize a transferência do culto público semanal do último dia da semana para o primeiro.
Isso aqui é admirável. Os irmãos católicos reconhecem que, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura não apresenta base nenhuma para mudar o sábado para o domingo. Eles admitem que mudaram com base na autoridade da igreja. E agora mais um texto. Aqui no documento do arcebispo de Nova York, há um diálogo de perguntas e respostas, e a pergunta é: tendes qualquer outra maneira de par que a igreja tem para poder instituir dias de guarda? E a resposta: não tivesse ela tal poder, não teria feito aquilo em que em todas as modernas religiões com ela concordam, a substituição da observância do sábado, o 7º dia, pela observância do domingo, o 1º dia. Mudança para a qual não há nenhuma razão escriturística. Eu poderia mostrar outros textos aqui, mas eu creio que já seja o suficiente. Quero levar você agora para uma pergunta. Olha a tela aqui. Nós temos a Bíblia dizendo que devemos guardar o sábado. E nós temos o catecismo dizendo que deve guardar o domingo. Qual que é a sua escolha? Vou perguntar para você. Qual que é a sua escolha? Eu quero que você responda como Pedro. Pedro, em Atos capítulo 5, olha o que ele disse. Verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O mandamento de Deus é o sábado. O mandamento do domingo é dos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Você quer fazer a vontade de Deus? Então você precisa guardar todos os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, que não foi alterado. Durante toda a linha histórica que nós vimos, ele foi evidente nas Escrituras. O povo de Deus no tempo do fim guarda o sábado, e os salvos vão guardar o sábado também na nova terra. Esse poder mudou a lei de Deus, mas Deus quer restaurar sua lei. Deus quer agora que esse povo que se levante para restaurar a verdade bíblica e obedecer todos os seus mandamentos, incluindo o sábado, que é o dia dele. Espero sinceramente que você tome a decisão de guardar o sábado. Ah, quando eu preciso guardar o sábado? Já que você aprendeu hoje a palavra de Deus, não resista mais. Já se organize para guardar o sábado. E você fala: pastor, mas o que é guardar o sábado? Como guardar o sábado? No final dessa aula, então, eu quero só te dar rápidas orientações. Primeiro, nós guardamos o sábado de pôr do sol a pôr do sol, porque o dia da semana da criação é evidente de uma tarde a outra tarde. Houve tarde de manhã o 1º dia, houve tarde de manhã o 2º dia. Lembra que as mulheres, quando foram sepultar Jesus, elas até deixaram porque o sábado estava entrando? Era dia de preparação. Ou seja, quando na sexta-feira o sol está se pondo e começa a parte escura, biblicamente já é o sábado. Então, a partir de sexta-feira à noite, já é sábado. Nós guardamos até o pôr do sol do outro dia. Esse é o período do sábado bíblico. Fique atento, então, para você se organizar e, quando chegar no pôr do sol da sexta-feira, já poder se conectar com Deus. O que significa guardar o sábado? É um dia de cessar o trabalho. O próprio mandamento diz: você tem 6 dias para trabalhar, no 7º dia não farás obra nenhuma. Então você precisa se organizar para deixar todas as atividades secular e no sábado não ter compromisso com elas. Seja o seu trabalho, seja o seu estudo, reserve um tempo puro para poder se conectar com Deus. O que mais é importante no sábado? É um dia de adoração. Então você precisa adorar a Deus nesse dia. Procure uma igreja em que guarda o sábado. Nós somos adventistas do 7º dia. O canal Compreendendo as Escrituras é da Igreja Adventista. Eu sou pastor desta igreja. E você é muito bem-vindo na nossa igreja.
que você, aonde estiver aí, procure uma igreja e adore a Deus junto com essa irmandade que guarda o dia do Senhor. Adore, louve, ore, estude a Bíblia, se conecte com Deus. O sábado é um dia de adoração. Outra coisa importante, você pode descansar fisicamente, ter aquele tempo para uma soneca, revigorar o seu físico, passar tempo com sua família. É muito importante você fazer o bem no sábado, como Jesus disse. Há ações que você pode desenvolver para beneficiar e abençoar as pessoas também. Enfim, que Deus te dê muita sabedoria. Se você precisar de alguma orientação, escreva aqui para nós e vai ser um prazer poder ajudar você. Deus hoje quer que você tome a decisão para guardar o dia dele, porque o sábado é o dia que precisa ser observado. É o santo dia do Senhor. Que Deus te abençoe e que nesse próximo sábado você já esteja se aproximando de Deus para guardar esse dia. Um grande abraço, foi muito bom ter sua companhia e a gente se encontra na próxima aula.